Vamos hoje concluir digamos assim, nosso estudo, né, sobre enfrentando o mundo com a verdade. E hoje a gente vai falar sobre o mundo jaz no maligno. Eu vou fazer algumas cintas e alguns fechamentos, e dá para fazer tranquilo nesse tempo. Eu queria a sua ajuda nesse momento. Há que se prestar atenção, mas há que se também você escolher o que você fará com isso. Porque aqui, essas coisas que eu vou falar aqui, elas têm várias vertentes adicionais. Por exemplo, hoje eu estava assistindo e eu peguei um pedacinho, piquititito, do vídeo do canal da Ana Campanholo, e a Ana Campanholo seria uma pessoa para você acompanhar e fazer um curso com ela, por exemplo, na área de feminismo. Então, tem várias vertentes que se abrem, várias janelas que se abrem quando você vai lidar com isso aqui, mas nada disso é tão importante quanto a conclusão que nós vamos ter essa noite, e a gente hoje encerra. Lembrando a você que na próxima semana a macro é quinta-feira. Ela é hoje somente quarta, porque amanhã, sexta e sábado, nós não vamos ter nenhuma atividade específica aqui. Então, as crianças também que estavam ensaiando, quero pedir aos pais que assim que terminar, elas vão continuar aqui, porque vai ter uma conclusão do ensaio, tá bom? Então, vamos lá. O texto bíblico de 1 João 5,19, eu queria que a igreja repetisse. Vamos todos ler, 1, 2, 3, já. Senhor Deus, libera graça sobre nós nesse momento, Senhor, para que venhamos a fazer as amarrações e tomar as atitudes espirituais corretas diante de um mundo caótico e que jaz no maligno. Recebemos das tuas mãos e do teu espírito a revelação que está separada e preparada para nós esta noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu vou passar um vídeo instrutivo para vocês que abre uma síntese. É evidente que esse vídeo é bem longo, mas eu fiz uma edição. É um vídeo do Paulo Ricardo, e ele vai fazer uma síntese. Essa síntese é editada por mim, para que a gente tenha uma noção e abrir assim esse nosso encerramento. Abrir o encerramento, por incrível que pareça, é isso mesmo. Nós temos diante de nós um quadro que você precisa enxergar no geral, para depois você ver qual é a sua atitude. E o quadro no geral tem um fundamento. Eu falei sobre Hegel, falei sobre Kant, falei sobre Marx, e você vai agora pegar um pedacinho disso e fazer um fechamento, um vídeo curto. Então, pode soltar esse vídeo número 1, do Paulo Ricardo. Trata-se do fundamento filosófico e histórico de toda esta guerra que nós vemos hoje contra a família. Uma guerra contra a família que se manifesta de várias formas. Se manifesta no divórcio, mas se manifesta também na depravação moral, se manifesta na perversão na educação dos nossos filhos, se manifesta através de propostas de casamentos alternativos, de todo tipo de união. Pois bem, principalmente nos últimos tempos, a união homossexual. Mas qual é a origem disso tudo? Será que a sociedade, de repente, ficou maluca por si mesma? Será que isso tudo é simplesmente, como dizem alguns, os tempos que amadureceram, que é inevitável? Trata-se de uma evolução da sociedade e que isto vai para frente sem que ninguém possa frear, sem que ninguém possa evitar. Qual é a origem disso tudo? Chama-se Karl Marx. Vocês sabem que Karl Marx, ele tem uma proposta socialista. A proposta socialista de Karl Marx, quando ele fez o seu famoso manifesto comunista, junto com Engels, era simplesmente abolir a propriedade privada para realizar a igualdade. Não há coisa que torne as pessoas mais desiguais, pensava Marx no início da sua carreira, do que a propriedade. Então ele diz, textualmente, vou ler para vocês, digamos, ao pé da letra, uma frase do manifesto comunista. Ele diz, numa palavra, censurai-nos por querermos suprimir a vossa propriedade. Certamente, é isso mesmo que queremos. E aí, Marx se põe a escrever a sua maior obra, o Capital, Das Kapital. Mas é um livro de economia. Marx, no fim da sua vida, começou a enxergar uma realidade que ele não havia percebido antes. Que aquilo que mais diferencia as pessoas não era necessariamente a propriedade privada. Ele começou a ver que havia um problema em um outro lugar, na família. Pouca gente conhece uma obra que vem do próprio Marx, mas que ele não conseguiu terminar, que foi terminada por Engels. Então, esta obra, título original, só para conferir, Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staats.
essa obra, A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, ela tem uma intuição. A intuição é a seguinte, que a instituição família, ela é perversa e ela é, digamos, a origem da desigualdade social. As pessoas já são formadas dentro da família para a desigualdade. Por quê? Porque o que o capitalista faz com os proletários na sociedade, o pai de família faz com a mulher e os filhos dentro da família. Ou seja, a instituição família ela é perversa porque existe um macho que governa a mulher, ou as mulheres, caso seja uma família poligâmica, um homem com várias mulheres, e os filhos, que são tratados como coisa, como propriedade desse pai de família. E Marx, então, cria toda uma teoria que não corresponde absolutamente à história e à verdade dos fatos. Isso é típico de Marx, né? Marx, quando ele queria provar uma coisa, não se preocupem, ele forjava, né? Se ele não encontrava o argumento, ele inventava o argumento. Então o argumento, segundo Karl Marx, é o seguinte: na origem da sociedade, nas sociedades primitivas, na horda primitiva, havia o exercício livre do sexo. Não existia essa instituição chamada família. Então, quando você tem uma horda que pratica o sexo indiscriminadamente, você tem, então, filhos que nascem, mas você não sabe quem é o pai. Não é? O pai é desconhecido. Você sabe quem é a mãe. Ora, nesse tipo de sociedade, necessariamente, a mulher possui um papel muito superior. É uma sociedade que tende a ser uma sociedade matriarcal. Porque a mãe é o ponto de referência. Todos os filhos têm mãe, mas ninguém tem pai. Com a invenção perversa da família, diz Marx, a coisa se inverteu dramaticamente, porque o homem começou a exigir fidelidade das suas fêmeas e, com isso, ele se tornou, por força física e por opressão, o proprietário daquelas mulheres e o proprietário daquelas crianças. Pois bem, aqui nós temos a raiz da desigualdade. Aqui nós temos a raiz da perversão básica que está na sociedade. Os homens escravizam as mulheres e os filhos. Então, isso que nós estamos vendo hoje é simplesmente a lenta tomada de consciência por parte dos marxistas desta intuição básica de Karl Marx de que a família, se nós quisermos uma sociedade de iguais, ela precisa ser destruída. O que nós estamos vendo diante dos nossos olhos é que depois que caiu o Muro de Berlim, os partidos comunistas, a partir da década de 90, se tornaram gradualmente todos socialistas e todos deixaram de, alguma forma, de buscar o caminho da Revolução Armada para trilhar esse novo caminho, o caminho de um marxismo cultural, de um marxismo que entra numa batalha cultural. E o alvo principal, primordial nesta batalha cultural é a família. Por isso, esta vontade persistente de destruição dos valores da família, e, portanto, dos valores cristãos, não é uma realidade casual. Não é que a família está sendo destruída e isso são simplesmente os tempos maduros. Não, tudo isso é feito, tudo isso é perseguido, tudo isso é buscado com muita clareza pelos teóricos marxistas. No ano de 1969, um socialista sueco chamado Alva Myrdal publicou um livro chamado A Caminho da Igualdade, em que ele diz, neste livro, que para nós termos a igualdade, as crianças, os meninos e as meninas, devem ser educados de forma igual, de tal forma que não haja mais distinção entre menino e menina, de tal forma que não haja mais distinção entre sexos, ou nós diríamos hoje na linguagem inventada por eles mesmos, uma distinção de gênero. Eles notaram que pegar as crianças com 7 anos de idade é já pegá-las formadas num ideal de família. Por isso, eles precisam pegar os nossos filhos o quanto antes, com 4 anos de idade, se possível, antes que as crianças comecem a saber distinguir o bem e o mal, antes de atingir a idade da razão, de tal forma que a perversão que eles pretendem instilar em nossos filhos se torne cada vez mais sólida. Para eles é primordial destruir a instituição família, que é uma instituição burguesa, ou seja, uma instituição capitalista e opressora. Obrigado. E eu não precisei fazê-la, porque eu coloquei anteriormente um pouco de Marx, um pouco de Hegel, um pouco de cada coisa, e hoje nós estamos fazendo uma síntese. Nessa síntese, você observa que não se trata de política A ou B ou C, e sim de filosofia. A filosofia
instrumentaliza a política. Então, você deve ter lembrança de um momento em que estava na presidência o Luiz Inácio Lula da Silva, e ele foi num palco, e ele estava sentado num palco, quando naquele palco 2 homens fizeram uma performance sexual, e eles estavam olhando aqueles 2 homens assim, você deve lembrar disso, eu não quis passar aqui, não iria passar, mas essa performance ficou muito conhecida. Aqueles homens estavam ali simulando relação sexual, e eles estavam ali assistindo e rindo. Por que que eles fazem isso? Se não fosse o Luiz Inácio, seria outro. A questão não é ele. A questão é que, você vai entender isso já quando eu colocar um outro vídeo curtinho, em que a política, ela vem na esteira, seja de que natureza for, nessa esteira, para destruir a família. E destruindo a família não é porque eu odeio família, não é a família. Ele tem uma filosofia, você já entendeu, de que a família gera a desigualdade porque alguém está oprimindo alguém. Então, nesse momento, o Lucas é o opressor de Siméia e de Julinha, entendeu? Essa é a história. Aí você fala com Siméia, ela fala, opressor, né? Oprimido, eu amo esse camarada. Aí ela, não, mas ele é seu opressor, você tem que combatê-lo. E assim sucessivamente, que funciona assim. Essa é a razão porque se combate tanto a submissão da esposa, da mulher, ao seu marido. Não é submissão da mulher ao homem. Não é submissão da mulher ao homem. Você deve submissão ao homem? Não. Você deve submissão ao seu marido. Não é o marido das outras. Você, Noeli, não deve submissão a Lucas. Nós todos devemos submissão uns aos outros. Sim, aí tudo bem. Mas no sentido que está escrito lá, vós, mulheres, submeter ao vosso marido, é ao marido dela. E o marido de Noeli é Jonatas, é ela que ela deve submissão, para que a família funcione como Deus quer. Só que isso vai se desenvolvendo, e aí chega a Segunda Guerra Mundial, aí vem a revolução sexual dos hippies, que você conhece muito bem, a história dos Beatles. Já ouviu aquela frase, faça amor, não faça guerra? Todo mundo já ouviu essa frase. O que é faça amor, não faça guerra? Tudo isso, a filosofia de uma sociedade satânica, o mundo jaz no maligno. Se o mundo jaz no maligno, então o filósofo pode tranquilamente se apropriar disso e trabalhar. Por exemplo, alguns professores aqui leem ou ensinam sobre Foucault, ou em Simone de Beauvoir. Vocês conhecem essas 2 pessoas. Essas 2 pessoas eram pedófilas. As 2 pessoas eram pedófilas. O Foucault, que é tão defendido pela esquerda, agora, por quê? É claro que tem que defender Foucault. É claro que tem que usar Foucault. Por quê? Porque há um projeto político para a destruição de família, e o projeto político se originou em Marx. Até que chegou o vídeo 2 de um rapaz, de uma pessoa preparada, de gênero masculino, mas de sexo masculino, mas de gênero que eu não sei dizer qual é, que ele se assume, mas você vai ouvir ele falar em 1 minuto e 20 segundos, mais ou menos. Ele vai colocar o vídeo 2 agora, e ele é uma pessoa essa pessoa é uma pessoa instruída, professor, e ele está nesse seminário Democracia em Risco, eu acho, em conflito, e do lado dele tem um pastor chamado Henrique Vieira, mas a gente vai ouvir somente essa pessoa falando. Pode soltar o vídeo 2. Quando dizem pra gente, o movimento LGBT quer acabar com a família, o movimento LGBT é um movimento promíscuo que defende o sexo desregrado, a gente entrou numa lombra dos 90 para cá de se colocar numa posição defensiva, de dizer não, a gente não quer destruir a família nenhuma, não. A gente só quer amar. Né? Ou não, a gente não tem nada a ver com promiscuidade, não. A gente até casa, a gente até tem filhos, a gente até constitui família. E isso é de um retrocesso político violento, que violenta inclusive a história de constituição do movimento LGBT na América Latina. Violenta a história dos ganhos e lutas feministas na América Latina. Então, cabe a radicalização nossa também de afirmar com todas as letras o que é uma estratégia política crítica antissistêmica. Porque vocês querem destruir a família. Sim. Queremos. Não é? E se a gente não quer, não vai ser ameaça. Pronto. Preste atenção. Não é uma coisa que não tenha uma base. Tem uma base. Tem uma base. O sujeito quer alguma coisa, a família está na frente, destrói a família e consegue aquilo que se deseja. Ou seja, eu não estou dizendo a você
que eu estou escandalizado. Eu não estou escandalizado. Eu sei que é assim. Se ele quer isso, é o que ele quer. Se ele vai conseguir, isso é outra história. Mas ele defende com todas as letras, obrigado. Ele defende com todas as letras as coisas que defende. Agora, deixa eu te fazer um comentário bem simples. Uma pessoa tem uma inclinação homossexual, heterossexual, bigâmica, e eu não tenho nada a ver com a inclinação de ninguém. Eu gosto de picolé de mangaba. Nem sempre acho a mangaba. Você gosta de cajado, não tem problema nenhum que a pessoa tenha a sua inclinação. O que não é cabível é que o reino de Deus, agora, a gente conceba essas coisas no reino de Deus. Mas na ideia pessoal de qualquer pessoa, o cristão respeita qualquer pessoa. Então, essa é a primeira coisa que eu estou dizendo claramente. Uma pessoa que tem um desejo sexual reprimido para um gato, eu posso achar errado como for. É o direito dele. O que ele faz dentro da casa dele é problema dele. O cristão não está se metendo com essas discussões. Entende a história? Você pode escandalizar, você pode achar errado, mas você não tem o direito de dizer assim, vocês viram aquele cara, vamos juntar aqui uns 5 pessoas e quebrar ele. Não existe isso. O cristão não faz isso. O cristão respeita aquilo que o outro quer, como quer que respeite aquilo que eu quero. Se eu creio que Jesus vai voltar e a igreja vai subir, é um direito meu. Se eu creio que Jesus não vai voltar, também é um direito meu. Se ele crê que gato é melhor do que cachorro, o problema é dele. Agora, cada um respeita a questão do outro. Mas a verdade é que o movimento, ele avança para destruir a família. Se ele dissesse, nós estamos aqui, está tudo certo, mas nossa proposta é destruir a família. Então eu vou tirar Lucas de Simé de todo jeito. Eu vou tirar Jonatas de Noeli de qualquer jeito. Se não tirar, eu faço eles brigarem. E eles se separam. E agora aquelas crianças não têm pai. Entendeu a história? Então o negócio é nesse nível. E aí surge a primeira questão, vou ser bem rápido. Existe uma teoria também problemática. Então já falei do problema da família, eu vou falar de 2 ou 3 coisinhas agora e encerrar. As crianças são do Estado, essa é uma teoria, e eu quero deixar bem claro para você a diferença entre ensino e educação. A gente trabalha com as 2 palavras, mas não sabe usar direito essas 2 palavras. Quem é que educa os nossos filhos? Não é minha escola, a escola é Joaca, é uma benção, ele está educando meu filho. Opa! Use as palavras certas. A escola ensina, a família educa. A igreja educa? Não, a igreja capacita você para você educar. A igreja não educa. A igreja instrui como a escola. Só que a diferença da escola para a Colégio Ágape para a videira, sabe qual é? Ali é um serviço pago. Na igreja não é um serviço pago, é um serviço voluntário. Então, se você chegar ali e falar, não gostei da classe, problema seu. Mas se você chega ali e fala assim, eu não gostei da aula, aí Cláudio fala, em que sentido? Não, eu vou melhor. Não, mas foi mesmo, o professor não falou, eu vou falar com o professor, porque é um serviço. Ali presta um serviço, a igreja não. Aqui é um serviço voluntário, de acordo com um conceito bíblico que entendemos ser certo. Mas educação não é com igreja nem com escola, a educação é com a família. E o que se raciocina, então? O ensino é um serviço, portanto, os pais fiscalizam a qualidade. Fiscalizar as crianças e a educação familiar. O que é isso? Essa é uma frase de um projeto de governo dizendo, nós temos que fiscalizar a educação familiar. O governo, vai ter que fiscalizar a educação familiar, ou seja, você não pode falar o que você quer dentro da sua família, você não pode, e aí agora já entrou na minha família. Então nós temos uma separação que está em tensão. Por enquanto, ainda não há um ordenamento sobre a sua família de modo invasivo. Por exemplo, alguém diz assim, eu corrigi meu filho e o conselho tutelar apareceu. Só no papel isso vai funcionar. Por quê? Na prática, tem vários desdobramentos e a lei não é assim. Mas no Canadá funciona assim. Meus tios moram no Canadá, minha tia já falecida. E quando uma criança foi corrigida pelo seu pai, o vizinho denunciou e a partir daquele momento o conselho tutelar entrou naquela casa com polícia e disse, a partir de hoje ele não é mais seu filho, ele está sob sua guarda. E se o senhor corrigir de novo, nós vamos tomar esse filho de você. Aí, quando o conselho tutelar chega,
separa a criança do pai, atende dentro da casa o pai com o psicólogo, e o pai, desculpa, a criança com o psicólogo no quarto e o pai na sala com outro psicólogo. Agora já não tem mais autoridade dentro da casa no Canadá, país de primeiro mundo. No Brasil não é assim, né? Mas essa intenção de fiscalizar as crianças em educação é a intenção desse projeto marxista. Não confunda isso com política, tá? É questão de filosofia. Isso já está previsto no livro 1984 de George Orwell. Já dizia que iriam fiscalizar. Olhe essa procuradora, o que ela acaba de dizer, vídeo 3, isso não é uma invenção, é uma procuradora federal. Pode soltar o vídeo 3. E há um outro aspecto, para eu não me alongar demais, é essa percepção equivocada de que a criança pertence à família, que a família tem um poder absoluto sobre a criança. Não é verdade. A Constituição diz que a criança é um problema da família, da sociedade e do Estado. Exatamente porque a criança, ela recebe a orientação dentro de casa, mas ela também tem que ser preparada para o espaço público. O espaço público, ele não coincide com o espaço privado. Eu queria chamar a atenção para uma fala da Procuradora dos Direitos do Cidadão a respeito da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, direito dos pais sobre a educação religiosa e moral dos filhos. Ela diz que esse é um direito que os pais devem submeter ao direito do Estado. Ou seja, o que a Procuradora dos Direitos do Cidadão está defendendo é isso aqui. É isso aqui. É que o professor poderá transmitir aos filhos dos outros as suas próprias convicções religiosas e morais. Isso não, ele foi muito político, esse camarada, não foi nada disso, foi bem pior do que isso. Ela está querendo mudar a conceituação da família. A família pertence ao Estado, os filhos pertencem ao Estado, portanto, nós, todos os cidadãos, pertencem ao Estado. E eu fui consultar o Jus Brasil, pode passar a próxima projeção. O Jus Brasil é o maior site jurídico do Brasil, é o maior, quem conhece de área jurídica sabe disso. O maior site de área jurídica do Brasil. E o Jus Brasil, comentando sobre essa procuradora e sobre isso tudo, diz: no dia em que o Estado se sobrepor, ou sobrepuser ao cidadão, não haverá mais Estado nem cidadão, haverá apenas senhor e escravos. Então, se um dia, vamos supor, Jackson, Gislane, o nenenzinho está na barriga, vamos imaginar que daqui a 10 anos essa filosofia chegue, porque isso é bem lento, tá? O Manifesto Comunista foi em 1848, nós estamos quase 200 anos depois, né? Daqui a 180 anos. Então, se daqui a 10 anos aquela criança, de algum modo, a legislação mudar e for invadir aquela casa para dizer o que eles podem ou não educar, aí é que eles terão que lidar com isso daqui a 10 anos. Só que saibam os senhores que isso já é intenção de tudo isso. O aborto generalizado também é uma intenção para libertar, segundo dizem, a mulher, para ela fazer o que bem quiser com o seu corpo. Só que a Constituição brasileira declara no caput, artigo 5º, que o direito à vida é inviolável. Então, eles vão ter que mudar a Constituição. Então, isso não vai ser tão fácil, mas já estão fazendo de forma, e você vai ver como vão fazer. O Código Civil, que os direitos do nasciturno estão assegurados desde a concepção, e o Pacto de San José também diz que a vida do ser humano deve ser preservada desde o zigoto. Agora, veja só, o aborto tornou-se bandeira ideológica ligada à liberação sexual. Meu corpo, minhas regras. Portanto, a pessoa engravida e ela, então, não quer gravidez, interrompe a gravidez. Ora, se o embrião humano não é considerado ser humano, por isso a mulher vai engravidar, pergunta bem simples. Você conhece algum país que pega um embrião e faz laboratórios, utiliza o embrião retirado da mulher como cobaia? Nenhum. No mundo inteiro. Só se fizer clandestinamente. A China deve fazer, né? Porque a China faz coisa, né? Mas, fora clandestinamente, nenhum deles faz isso. Por que então não fazem, se aquilo ali não é ser humano? É porque é ser humano, por isso que não faz. Nenhum médico se presta, nem na Mongólia, nem na Rússia, em lugar nenhum, de pegar um embrião ainda vivo de algum jeito e ficar cortando lá para fazer testes de aminoácidos e medicamentos. Nenhum faz.
E aí alguém vai chegar para você e dizer, não, mas não é ser humano. Então, não precisa... não, isso eu não vou comentar, depois eu comento. Turma do STF decide que aborto nos 3 primeiros meses de gravidez não é crime. Ué, a Constituição diz que é crime, mas o STF diz que não. E agora, Rosa Weber vai trazer para julgamento no plenário para definitivamente liberar o aborto, mesmo a Constituição dizendo que não pode. Então, não adianta dizer que a lei vai e a lei que não vai. O que importa é que a sociedade ela vai mudando e vai se impondo. Coloquei aqui 4 teorias sobre atribuição de valor moral. Só bateu a cabeça ali. Vamos continuar. 4 concepções morais. O feto é uma criança ou não é? Então, eu coloquei aí a teoria da concepção. Ele já tem valor moral na concepção. E as outras 3 teorias que foram criadas justamente para tentar tirar o valor moral do feto e assim abortar e dizendo às pessoas, não, ele não é ser humano, não. Essas 3 teorias, apesar de existirem, todas elas tem aí a bibliografia, contestáveis. E, por último, sobre o aborto, o Reinaldo Azevedo escreve ali, o meu corpo, minhas regras. Não serve para o aborto, porque o feto é outro corpo. Você não precisa nem ser crente para derrubar esses argumentos. Entendeu? Então, se você for pensar bem, tudo que está acontecendo aí, com um pouquinho de lógica, um pouquinho de conhecimento, você derruba como argumento, porque não precisa ser cristão para derrubar. O Reinaldo Azevedo derrubou esse argumento. E o último item que eu quero falar para vocês é esse item da liberação sexual. É uma bandeira desde a Revolução Francesa, sim, liberdade, igualdade, fraternidade, ou morte, né? No Ocidente, isso avançou em paralelo ao crescimento da dialética marxista e o combate à chamada família burguesa e a moral burguesa dita conservadora. Fala para a mulher, você não tem que viver sob a opressão de nenhum macho, você tem direitos sexuais, o seu corpo é seu, você tem direito de usar como você quer. E instila isso desde sempre, e a mulher, então, não quer casamento, ela quer sexo. Estou falando no sentido feminista, tá? E aí, o que acontece? Você vai ver aqui um comentário bem simples daquilo que a gente chama de libido dominante, antes de ele soltar o vídeo, ela vai colocar o vídeo na tela, eu vou explicar a você qual é a intenção da sociedade dirigida por essa filosofia marxista. Vou dizer para você qual é a intenção. Sabe qual é a intenção? Que a nossa cidade, Feira de Santana, seja composta de um bando de cadelas no cio e um bando de cachorros no cio. É isso que se quer. Descer a nível instintivo. Não foi à toa que a gente estava almoçando agora com Cláudia e Vanessa, e ele disse que ali nesse grito de micareta que aconteceu, aí os carros entraram pelas ruas. O Cristóvão até postou uma foto que na rua dele estavam lá os carros na porta, e quando eles vão saindo de casa, né, na verdade, não é nem saindo de casa, ouve até dentro de casa ouve, né? Aquelas músicas, e as músicas hoje não estão mais dizendo venha sair comigo. Não, senhor, já descreve o ato sexual com os próprios termos, né? Só que termos de palavrão. E isto para crianças ouvirem, para todo tipo de pessoa ouvir. Ou seja, o que se quer? Todo mundo com testosterona e feromônio em alta. Então, se deixar, todo mundo transa no meio da rua com todo mundo. Uma micareta dessa. Isso em Salvador já está acontecendo, né? Lá no Rio de Janeiro, na Lapa, isso já acontece. Agora, recente, eu recebi um vídeo de uma motociata, todo mundo pelado no Rio de Janeiro, né? Então, funciona assim. O objetivo é deixar todo mundo excitado, com feromônios e com tudo à flor da pele. E o camarada vai explicar qual é o objetivo disso e eu fecho essa explicação. Pode colocar. Então, libido dominante, uma expressão que tem a ver com o poder ou o controle político através do sexo. Como a Idade Média foi predominantemente um período de muitos estudos e avanços e crescimento no meio filosófico católico, logo depois que esse período acaba e se inicia, então, o chamado iluminismo, se tenta desvincular ou demonizar, não no sentido religioso, mas assim, olha, tudo isso aí não presta, né? A gente vai dar o que é bom mesmo, né? A começar por nomes, né? O que passou aí não tem nome bom, é a Idade Média, né? É ruim, está no meio.
Então nós vemos aqui como os iluminados, né? E daí vem o termo Illuminati. Vocês vão entender que o iluminismo é uma grande inversão do cristianismo. Um dos objetivos deles era acabar com a moral. A revolução sexual, por outro lado, não é sinônimo de pecado sexual, que esteve conosco desde que os órgãos sexuais existiram em homens cuja razão, e não instinto, deveria determinar como seriam governados. A revolução sexual é algo um pouco diferente do vício sexual. Essa parte é muito importante. A revolução sexual é a mobilização política do vício sexual. A esse respeito também difere da sedução, que é a manipulação do vício sexual para fins menores do que a política global. Também difere da prostituição, que é a manipulação do vício sexual para um ganho financeiro. A revolução sexual faz uso de ambos, mas tem uma escala muito mais ampla. O que esses caras dizem para as pessoas é o seguinte: nós vamos te libertar, né? Mas o que eles diziam entre eles é o seguinte: nós vamos te controlar. É isso. E essa é a definição, na verdade, não do iluminismo, é a definição das ideologias totalitárias. O homem tem tantos mestres quanto vícios. Promovendo o vício, o regime promove a escravidão, que pode ser transformada em controle político. A melhor forma de controlar o homem é fazê-lo sem que ele tenha consciência de que é controlado, e a melhor forma de fazer isso é através da manipulação sistemática das paixões, pois o homem tende a se identificar com elas. Esse é um livro bem difícil de ser lido, chamado Libido Dominante, e no fundo, eu vou falar claro, português claro, o que vocês, pais, estão... eu digo pais porque tem filhos, então é essa questão do filho. O que se quer é fazer do seu filho uma pessoa extremamente excitada continuamente. E desse modo, suprir com ele, nas festas, em tudo que é lugar, suprir de sexo. E assim controla ele. Porque as pessoas que vivem extremamente excitadas todo o tempo e numa prática sexual constante, essas pessoas, elas estão instrumentalizadas politicamente. Então, a libido dominante é também filosofia. Só, queridos, que o texto, eu vou colocar aqui, a sexualização precoce e generalizada é estratégia. Você pode ler a primeira frase ali? Da multiplicação, da iniquidade. E também uma estratégia política, pode ler? Por entes organizados, como ferramenta estrutural. Então, você já sabe que quando o mundo jaz no maligno, não vai ter mais nada simples. Não vai ter mais nada fácil. Você não estará educando um filho como eu fui educado, não tendo revistas pornográficas na banca, nem internet, nem filme pornô. Eu fui educado assim. Não tinha nada disso. Depois, o tempo passou, apareceram revistas com um plástico na capa. E as locadoras com a salinha fechada de acesso para que você tivesse ou não acesso. E a pessoa que entrava ali, pastor, o senhor está aqui? Claro que ninguém entrava, o crente não entrava, né? Hoje não precisa disso. Hoje, criança está com pornografia. Já chegou até a criança. E ela, então, fica o quê? Excitada desde cedo. E essa libido dominante é instrumento de controle da família e controle. E é evidente que as coisas andando como andam, a tendência que não vai ocorrer tão rápido, mas o tempo é outra história. É que os pais e os filhos tenham um livre relacionamento sexual em família, né? Que aí é o incesto legalizado, que alguns países já estão legalizando. Mas, meus irmãos, o texto bíblico, ele vai nos dizer, eu vou passar aqui adiante, queria que você lesse 1 João 5, 4. Vamos todos ler esse texto bíblico, 1, 2, 3 já? Vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Deixa eu te dizer uma coisa para você. Esse nosso olhada no mundo real não implica em medo. Não implica em medo. Implica que você sabe onde você está pisando
e sabe que o filho, enfim, a festa, seu filho dormir na casa de alguém, você sabe que qualquer elemento que foge ao teu olho significa uma possibilidade de destruição. Então hoje você não pode ser tolo. Por outro lado, você não precisa ter medo, porque você já sabe que Satanás está solto. Citei dias atrás aqui, Apocalipse capítulo 9, e alguém veio me perguntar, e eu repito a citação, quando diz que o abismo abre em Apocalipse 9, e os gafanhotos saem como fumaça daquele abismo. O que significa isso? O demônio saindo dos infernos, como diz Judas, verso 4, que os demônios estão guardados, sendo eles principados, Judas, verso 4, e eles estão guardados para o dia do juízo. Então, quando se aproxima o dia do juízo, Deus autoriza que o inferno se abra e os piores demônios saiam para atormentar as gentes. Isso está escrito em Apocalipse. Então, não adianta a gente dizer, meu Deus, o que eu vou fazer? O que você vai fazer? Você já tem uma vitória determinada. Você já tem um antídoto que vence o mundo. Qual é o antídoto? Hein? Vou repetir. Qual é o antídoto? Qual é a vitória que vence o mundo? Não é a fé. Não está escrito isso. É a nossa fé, viu, filho? A Bíblia não diz que é a sua fé. A minha fé, sua fé não vence o mundo, não. É a nossa fé. Nossa fé significa o que nós cremos, não é o que você crê. O que você crê não vence o mundo, não, senhor. É o que nós cremos que vence o mundo. O que significa dizer que a fé não é depositada em você, na Super Caterine. Não é depositada na Super Caterine. A fé é depositada na igreja. A fé é depositada no corpo de Cristo. Por isso, pessoas que estão distantes do corpo de Cristo são sugadas pelo sistema, porque elas não têm condições de subsistir. Uma pessoa que não vive na igreja, que não ouve a igreja, que não recebe a disciplina da igreja, não vai vencer o mundo. É impossível você vencer. Se você é homem, uma mulher pelada, um espírito pombagira batendo na sua porta, você vai fazer vencer como? Senhor, me cobre com o teu sangue. Com o teu sangue. Meu sangue, o posto de gasolina desse sangue que você está pedindo, não é esse aqui, não. Tu tem 3 anos que não lê Bíblia, não faz devocional, e murmura, fala mal do pastor, e depois quer que eu lhe livre? Tu já está preso há muito tempo. Tu já está preso há muito tempo e nem sabe. Não tem força nenhuma. Não é a sua fé que vence o mundo, é a nossa fé. É a fé coletiva. É o que está escrito lá em Judas, verso 4. A fé que uma vez foi dada aos santos, no plural. A fé é depositada na igreja. Por isso que de vez em quando eu digo assim, tem gente que diz assim, se Jesus olhasse do céu à terra e só tivesse eu, Jesus viria morrer por mim. Não iria de jeito nenhum. Porque essa hipótese não existe. Jesus veio morrer pela igreja, que é um coletivo. Ele foi trazer a noiva dele. Ele vai casar com uma noiva que é um corpo coletivo, uma soma de cada pessoa que crê em Jesus Cristo. Você entende isso? Então, hoje, cristão, eu quero terminar com Lucas capítulo 6, verso de número. Agora a gente vai colocar na tela essa passagem bíblica. Verso de número 46, ela vai colocar no NVT. Se for possível. Olha o que diz a Bíblia em Lucas capítulo 6, verso 46. E aqui eu encerro esse período em que a gente meditou sobre o mundo e aquilo que está acontecendo. Lucas 6, 46, em NVT. Aí está em NVI. Ela vai trocar só a versão ali para você enxergar, só para ficar um pouquinho mais explícito. Nova versão transformadora. Então deu no mesmo, tá bom. É porque eu estou aqui com outra versão transformadora. Veja só. Queria que você lesse para mim, vamos ler todos juntos lá, 1, 2, 3 já? Por que vocês me chamam se não fazem o que eu digo? O que é que faz você ser um cristão vencedor? Primeiro é entender que a fé coletiva, a fé da igreja, você precisa abraçar, entender, compreender, estudar, abraçar, entender, compreender, estudar mais, ler mais, entrar na mentoria teológica da videira, fazer o curso disso, ler os livros que tem que dizer. Mas uma vez que você recebe uma instrução, se você não praticar
você não vai permanecer em pé. O problema não é saber, é praticar, irmão. O problema não é saber, o problema é obedecer. A nossa chave, a chave de um discípulo não é o conhecimento, é o conhecimento aplicado. Por que a gente fala de prestação de contas se Fernanda tanto tem falado de prestação de contas? Porque se você não chegar perto do médico para fazer um check-up, você não sabe a doença que você tem. Como é que é esse médico que analisa você e ajuda a sua saúde espiritual? A igreja. Não é Niles, não. Não é Marlene, não é Fernanda. Fernanda, Lindinha Fernanda. Não é Lindinha Fernanda. É você que vai ao seu check-up. O check-up é seu. Mas você frequenta o médico para fazer o seu check-up cardiológico. Luzerne vai lá, passa um monte de exame. Eu soube que o Luzerne está aumentando bastante a quantidade de exames agora, né? Agora é 285 exames, sei lá quanto. E só de sangue aquele tasca lá a caneta, né? E aí ele dá aquela bateria de exame, você faz tudo. Agora você, na hora que quer ir para um compartilhamento, como é que está? Estou bem. Aí fala, está bem? Tá, então fala aí como é que está, não sei o quê. Fala, não, está tudo bem. Não, me vi para eu saber se está bem, para eu te dizer se está bem. Como é que você vai dizer que você está bem? Nunca viu um dentista arrancar dente dele mesmo? Nunca viu um cirurgião cortar e tirar sua própria apêndice? Não existe isso. Alguém tem que chegar para você dizer, rapaz, eu não sei nem se eu sou crente ainda. Eu já vi várias pessoas falando, não sei nem se eu sou crente ainda. Aí quando você já sabe que é, né? Porque o camarada está com esse temor assim tão grande para dizer, não sou nem seu crente, esse camarada é quebrantado. Ele fala, não sou nem sou crente. Aí ele começa a falar, o que foi que houve? Não, rapaz, que é isso? Não, você errou, mas peça perdão, qual é o problema? Rapaz, não se culpe não. E a igreja está ministrando cura, amor, libertação. Está soltando as amarras daquela pessoa. Mas se ela não correr atrás, meus irmãos, nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, homens amantes de si mesmos, gananciosos. Diz a Bíblia que eu li isso com vocês recentemente. Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Desleais, traidores, eles traem família, traem tudo. O mundo está aumentando o volume de pessoas e a gente cada dia vai ficar mais diferente deles. E que nós fiquemos muito diferentes. E que os nossos filhos fiquem muito diferentes. E que seja legalizado o homeschool para você educar seu filho em homeschool. E que haja muita participação e envolvimento da comunidade, que promova muito envolvimento comunitário aqui mesmo, para que haja interação social que muitas vezes não pode haver na escola. Você chama alguém para sua casa e fica de olho, mas é da videira, então você já fica mais tranquilo, mas fica de olho. É para ficar de olho nos meninos da videira? Sim, senhor. Porque você não sabe quem foi que envenenou o menino. Mas a da videira está garantido, não existe garantia nenhuma, meu irmão. Não existe garantia de pastor nenhum que vai terminar a sua carreira. Aquele que está em pé, olhe e não caia, não há garantia nenhuma. A garantia é a possibilidade de ter garantia, essa é a garantia. Eu sei que a vitória que vence o mundo é a nossa fé, então eu não arredo a fé. Mas solte a fé e vai brincar. Eu vou para micareta porque a nossa fé, eu sou fiel a Deus, eu toco até na banda. Vai para micareta porque toca na banda não segura a vida de ninguém. Lá o cão está solto, você foi porque quis. É simples assim. Finalizo dizendo, por que me chama o Senhor e não faz o que eu digo? Nosso chamado aqui, irmãos, a igreja aqui, ela tem um papel fundamental. Fazer os homens serem homens, fazer as esposas serem ajudadoras sábias, para que o lar seja forte. Esse é o papel. O papel é esse. O papel é ser cada dia mais próximo de Lucas, se é mais próximo de Fernanda, eles mais próximos um do outro. Se tiver um cisco entre eles, eu quero tirar. Eu não quero botar uma ideia, eu quero tirar as ideias erradas, para que aquilo fique pleno entre eles dois, porque é eles que vão defender. E se eles não defenderem, a culpa não foi minha. Se alguém cair, a culpa não é minha. Ninguém que caiu aqui, a culpa é minha. Eu tenho culpa se a minha família cair. Aí eu respondo. E você responde pela sua. Agora, se você recebeu a orientação e você,
está falando aqui, eu não concordo, e começa a não concordar? Não é porque você não estudou. Você não estudou, você tem que ralar. Rapaz, para você saber as coisas, tem que ralar. Uma máquina dessa aqui, irmão, é mais de 30 horas de estudo. Para eu falar 30 minutos, eu tenho que estudar. Isso não é frase minha, não. Russell Shedd disse assim: para você falar 2 horas, você basta estudar 2 horas. Para você falar 20 minutos, você tem que estudar 20 horas. Porque na hora que você vai falar 20 minutos, você tem que saber o que não falar. Então você tem que estudar muito para poder saber o que não falar, porque você tem pouco tempo. Então eu tenho que estudar muito, porque só tenho pouco tempo para dizer só o que é essencial para a sua vida. Você entende, queridos? Então nós estamos numa guerra. Eu agradeço a Deus por esta igreja. Eu louvo a Deus por essa igreja. Por essa igreja significa por você. Porque você tem coração aberto. Não sou eu que estou dizendo que Deus tem agido. Eu estou dizendo também que Deus tem agido, que Deus tem sido fiel. Mas, irmãos, são vocês mesmos. Quem encontra com a gente fala. Hoje tá, tinha gente na casa que falou: meu Deus, Deus tem operado. Meu Deus, é tanta coisa que Deus está fazendo. Conversava com Mateus, estou terminando. E eu disse a ele na semana passada, e hoje a gente conversou, ele deu risada. Eu disse: Mateus, o mais importante é que você sabe que amanhã vai acontecer mais novidades da parte de Deus. Um dia ele vai contar a novidade que ele teve essa semana, um negócio assim, surreal. Um negócio assim que você tem que ouvir com o tempo, é surreal. Mas eu tinha dito nos dias anteriores, o que importa é que você sabe que amanhã será um dia especial com Deus. Eu já sei disso, amanhã vai ter coisa boa. Amanhã eu vou ver meu pai e minha mãe, amanhã eu vou almoçar com eles. Eu não sei o que eu vou dizer a eles, mas eu espero o melhor. Depois eu saio, vou com o Fernando, eu vou viajar com o Fernando amanhã, né? Então saio com ela e tal. Aí o Senhor vai operar maravilhas ali amanhã, né? E eu sei que o dia de amanhã, já sei que é um dia que Deus preparou. Mas isso é a minha previsão. Nunca faz a minha previsão. É sempre muito mais do que a gente pensa ou pede. O Senhor está conosco, o Senhor está contigo. Não tenha medo. Pode vir um pecado triplicado. A micareta pode ser todo mundo pelado. O prefeito pode liberar droga para todo mundo. Sua família está em pé, porque você é um discípulo. Você sabe quem tem crido, diz a palavra, eu sei quem tenho crido. E Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia de Cristo. Não é a videira, não é Niles, é Ele que é poderoso para guardar esse depósito até o dia de Cristo. Amém? Agora, nem por isso a gente não deixa de mostrar a realidade. Você vê a realidade e fala: Jesus, obrigado, porque a minha família vai muito bem, obrigado pela tua graça. Dou o último conselho. Esposa, aqui você tem marido descrente. Eu quero dizer, o marido, você mora com o seu marido descrente? Ore. A sua situação é melhor do que uma outra situação de constituir família hoje. Porque se você fosse constituir família hoje com marido descrente, você não teria nem marido nem descrente. Você não teria nada. Então ore. Jesus, eu te agradeço pelo marido que eu tenho. Faça isso. Não ore assim: Senhor, essa miséria, pelo amor do Senhor, converte ele. Não faça isso. Diga: Senhor, obrigado pelo marido que eu tenho. Eu te agradeço porque ele está comigo. E assim você que é cristão, você que é discípulo, meu irmão, faça o máximo para aprender aquilo que é princípio. Porque por mais que você aprenda, a dificuldade não é o conhecimento, a dificuldade é a aplicação do conhecimento. E assim você poderá vencer o mundo. Amém? Então vamos ficar de pé nesse momento. E eu queria que agora os casais, eu quero chamar a Fernanda aqui em cima, dar a mão para mim. Quero que os casais, tá, possam dar a mão. Nós vamos orar pelas famílias agora. Os casais deem a mão, né? Fernanda vai vir aqui. E aqueles como Ana, que Murilo está de plantão, você podia chorar hoje também, né? Meu marido. Marina está enferma, hoje não pôde vir. Então você chora aí, viu, varão? Coitadinho. Tiago está aí? Tiago está aí? Ah, tá. Então pronto. Na câmera, pode pegar na câmera. E você que está... você tem... O seu cônjuge não está aqui por alguma razão, põe a mão no coração. E nós vamos orar pelas famílias aqui. E nós vamos dizer a Jesus que a gente não tem medo do diabo, não.
A gente não tem medo do diabo. O Senhor é por nós, quem será contra nós? Bendito seja o teu nome, Pai, porque o Senhor não trabalha com alienados. Obrigado, Senhor, porque o Senhor foi lá em Sodoma tirar Ló com os próprios anjos. E tudo aquilo foi muito claro para ele, a perniciosidade, a malignidade. Senhor, eu te agradeço, porque a gente já tem visto o mundo destrutivo e destruído, que jaz no maligno, Senhor. Nós queremos, Senhor, apresentar as famílias aqui, eu e Fernanda e todos os outros que estamos juntos aqui. Nós queremos, Senhor, apresentar as nossas famílias. Jesus, nós já lemos, já dissemos, já repetimos e vamos repetir de novo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Senhor, nós queremos consagrar nossas famílias e queremos pedir ao Senhor que o Senhor cubra com sangue os nossos filhos. Onde estiverem Rafael e Eide, também Níris e Flávia. Cubra com sangue os nossos netos, cubra com sangue, Senhor, Aninha, cubra com sangue, Senhor, Julinha, e cada criança cubra com teu sangue. Jesus, nós faremos todo o possível, mas não será suficiente. O suficiente vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Se o Senhor é por nós, sim, se o Senhor é por nós, o Senhor é por nós. Senhor, então cubra com sangue as nossas famílias, guarde, Senhor, guarde o sacerdócio de cada homem, que cada mulher seja sábia e cole com seu marido, seja abençoadora, que cada marido possa, Senhor, ser um sacerdote sábio, um sacerdote santo, Pai. E nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor nos protege e o Senhor mesmo está conosco nesta batalha. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe os amados.